queria começar mostrando uma tela para vocês. Isso aqui mostra o preço do petróleo que você vê em anos aqui, ó, 2019. A gente pode botar um pouco mais aqui em termos de semana. Aqui esse é um contrato futuro. Vamos deixar assim, ó. Deixa eu pegar uma outra tela aqui e botar 2 meses. Tirar o lock. Então, vamos, só para ter uma ideia, a gente voltou para o preço de 98 ontem. 10, ontem bateu 0 aqui, se vocês viram. Isso aqui vale tirar uma foto, imprimir e guardar para a posteridade. Olha, o preço de $140. Isso aqui é o preço do barril de petróleo, tá? O que acontece? Não se viu uma coisa dessa, pelo menos desde que nós nascemos. Eu acho que eu nasci. E o valor do preço do petróleo, o fato de ele ser negativo, o que que significa? Aqueles são contratos, por exemplo, para entrega em maio, depois entrega em junho. É dessa maneira que ele é negociado nas bolsas. Então, o contrato, ontem vencia um contrato em maio, ou seja, quem comprasse ontem esse contrato, um contrato de compra de óleo valia 1.000 barris de petróleo a 0,001, vamos dizer assim. Só que o que acontece? Quem ficasse com esse contrato na mão tinha que retirar esses 1.000 barris de petróleo. Ou seja, ninguém quer ficar com petróleo hoje porque não tem uso, não tem. O que você vai fazer com o óleo, né? Vai processar ele, virar? Porque isso é efeito de uma economia que foi fechada. A economia está fechada, ninguém faz nada. Então, o que acontece? Um dos indicativos da gravidade da situação é o preço do petróleo. Ou seja, você tem uma das commodities mais importantes para gerar economia é carro, é maquinário, é tudo. Então, esse é um dos indicativos que faz todo mundo realmente se conscientizar do momento que nós estamos vivendo. Se a gente esquece, porque, como eu disse, são contratos futuros. Se você olha o contrato de junho, que é para entrega em junho, o valor do petróleo já está $10, $12, está negociando hoje. Então, o que está em jogo isso? O pessoal não sabe quanto tempo vai abrir a economia, e aí, conforme isso, eles vão andando. E existe esses indicativos. O outro indicativo que mostra um pouco a situação e a preocupação de todos é o indicativo do mercado imobiliário, que afeta diretamente os bancos, porque a grande parte, uma grande percentual do que os bancos usam do seu dinheiro para financiar é o mercado imobiliário. Então, como a gente tem visto nas notícias nos últimos meses, as pessoas meio que pensando 2 vezes, e eu citei, eu acho que na última vez, 1/3 das pessoas que têm alguma dívida, seja aluguel, seja financiamento imobiliário, nos Estados Unidos deixaram de pagar o mês de abril, ou seja, o início de abril. Então, imagina o efeito que isso traz numa economia, é enorme. Então, esses dois lados. Então, nós não estamos falando assim que as pessoas deixaram de comprar camisa ou algodão doce ou ir no cinema. Nós estamos falando de coisas estruturais, um pouquinho mais sérias, como petróleo e como investimentos no mercado imobiliário, que envolve, por exemplo, o mercado imobiliário envolve, imagina todo ao derredor da construção civil, né, o quanto de emprego que isso gera. Então, isso só para dizer o quão importante é o momento que a gente está vivendo, e
existem dois tipos, ou três tipos de recuperação econômica que os governos analisam, formatos que eles analisam. Um deles é em forma de V, que eles dizem. Então, vocês viram aquele gráfico que eu mostrei? Como que a economia, que todo mundo tem o desejo que a economia recupere. Ele afunda rápido, mas ele recupera rápido. Esse é uma das... que é o desejo de todo mundo hoje. Afundou rápido a economia e se espera que rapidamente volte. Ok? A outra forma, existe esse lado que eles usam a letra W, ele afunda rápido, ele dá uma pequena recuperada, ele cai de novo e depois ele consegue avançar. Então, ele tem esses dois estágios. E a figura do U, na verdade, que ela cai rápido e aí ele fica lá embaixo, né? Demora um tempo até voltar de novo. Então, o que todo mundo quer é que seja e suba logo de uma vez e todo mundo volta ao normal. E é o que todo mundo está querendo que aconteça, é o que os governos estão fazendo para estimular a economia, botar dinheiro para ver se isso aqui volta logo. A única coisa que acontece é que esses indicativos um pouco mais estruturais não dão essa confiança de que vai haver uma retomada rápida, porque ninguém quer comprar petróleo. E a realidade é isso, as pessoas estão pagando, eles não têm onde botar, né? Petróleo funciona assim, esses países que produzem petróleo, eles têm uma produção. Imagina que é uma plataforma ou um poço de petróleo, ou o nível de investimento, esse negócio não pode parar, porque no momento que para botar de volta para funcionar é um desafio. Mas a realidade é isso, eles não podem parar. Então, eles estão continuando produzindo com a expectativa de que volte e eles não precisem parar a produção. Só que o que acontece? Não tem mais ninguém querendo... Imagina que o mundo todo está parado, acho que 80%, sei lá, né, dos países, não sei se chega a tanto, mas está parado. Então, o que acontece? Ainda tem petróleo sendo produzido, mas ninguém está querendo comprar, não tem carro na rua, né? A gente não vê carro na rua, maquinário não está funcionando. Então, esse é o tamanho da consequência disso. E, em outros casos, o que isso afeta também? Você pega, por exemplo, um país que depende de petróleo, uma Venezuela, um país árabe. A vida deles é em função da exportação de petróleo. Com preço a nada, nós vamos ver essas pessoas sentindo o impacto também, aqueles que a gente nem imaginava, né? De que certos países que estavam sentados na graxa, como se diz, né? Tem gente que na época diz assim, meu sonho é cavar e no fundo do meu quintal descobrir petróleo. Daí eu estou feito na vida. Hoje em dia é um problema você achar petróleo, porque você não tem onde pôr. E claro que isso é momentâneo, essa situação, porque ele tende a se ajustar, o pessoal está tentando fazer esse acordo para reduzir a produção. O meu ponto é o seguinte, o que aconteceu nesse mês, em função da pandemia do coronavírus, e a estratégia que se usou de fechar tudo, o efeito é bem grande. É como se pega um transatlântico, um baita do navio, freia ele, segura ele e ele para. Para botar ele para funcionar de novo, requer um esforço grande. E aí entra, então, o outro lado, que a gente vê o tamanho do esforço que os governos estão fazendo. E aí, acho que na última vez a gente conversou, nós estamos falando de, na categoria ou na dimensão de trilhões, então, para ajudar. Porque, pensa bem, por que é importante isso? Porque no momento que você tem uma economia que está girando em cima da produção, gerando riqueza, e pessoal comprando e vendendo, e você para, o efeito seguinte disso é que as pessoas não vão ter dinheiro para pagar suas contas. Então, começa a faltar dinheiro, vamos dizer assim. No fundo, quando as pessoas param de consumir, é como se dinheiro saiu da economia. Então, isso nós falamos na última vez.
E aí o que acontece? Para injetar, para fazer essa economia andar de novo, porque um exemplo típico, vamos dizer, você está empregado, tem o teu emprego, ganha lá, sei lá, 3 mil reais, e em função de tudo isso que aconteceu, para tudo, você não ganha mais os 3 mil reais. Ok? Então, o que acontece? Os teus 3 mil reais vai faltar para você, mas a padaria, que precisa de parte dos teus R$ 1.000 também, o negócio dele vai ser afetado e vai indo, é uma bola de neve. Então, o que acontece? Como a maioria das pessoas hoje vive e está em cima de dívida, que é como a economia funciona, todo mundo tem um cartão de crédito, tem dívida de carro, dívida de banco, dívida em loja, dívida de casa, dívida de tudo. O que acontece? Não tem como pagar. Não tem como pagar, significa que sai o dinheiro da economia, e a economia realmente para do jeito que está. Não se gera nada. O efeito disso é que nem, por exemplo, se você tem uma loja de roupas, e você, sei lá, espera vender 15 camisetas e 20 vestidos nesse mês. E você espera ter uma receita de, sei lá, de 20 mil reais no mês. Só que aí aparece o coronavírus, ninguém pode mais sair de casa, você tem as tuas 20 camisetas e as tuas não sei quantas meias dentro de casa, que ninguém vai comprar, e você tomou emprestado para comprar essas camisetas, para ganhar depois na venda, ninguém compra, ninguém vende, as pessoas ficam o quê? Embuchadas, né? Com as dívidas, com os produtos, porque é uma coisa que a gente nunca viu, tá? Para tudo, né? E é por isso a pressão enorme dessa turma que está indo para a rua, que quer abrir a economia, porque eles estão vendo que começa a ficar sem... a pessoa começa a ficar nervosa, porque começa a não produzir, aí as pessoas começam a ficar nervosas, porque, mas eu preciso pagar, até quando vai esse negócio, né? Então, como eu disse para vocês, eu estou falando coisas técnicas e um lado de uma realidade, não para gerar medo em ninguém, só para colocar um pouco o que está acontecendo, porque a gente sempre tem outros fatores, como o objetivo dessa live é falar um pouco sobre finanças, eu jamais, a gente nunca vai deixar de lembrar que nós somos filhos de Deus. E Deus é a nossa provisão. Então, eu queria que vocês olhassem o que eu estou falando, sem se sentirem assim, como é que se diz, perdidos no meio do negócio, porque, acima de todas as coisas, Deus é que vai cuidar de nós, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O objetivo dessa conversa é o quê? Continua sendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O objetivo é tentar ganhar um pouco de sabedoria no que está acontecendo. Lembra Issacar, a tribo, ele discernia os tempos. O que está acontecendo? Os negócios estão parados, a economia está assim, a coisa assim. O que eu faço? Eu tenho essa maneira de ver. Eu não fico muito preocupado, assim, eu não sou uma pessoa que fica assim, uau, que horror, onde é que nós vamos parar? Que coisa triste, Deus me ajuda, o que eu faço? Não é essa a minha reação. A minha reação é assim, tá, Deus, em cima de tudo isso, o que eu faço? Essa é normalmente a minha maneira de encarar. Eu não fico chorando, entendeu? Porque não adianta dizer, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro, ou se o governo fosse menos radical, se as pessoas fossem menos medrosas, não teriam... Se o nosso prefeito fosse outro, se o governador fizesse assim, se as pessoas tivessem menos medo, ou se a China fosse menos sem vergonha, né? Ou não o Partido Comunista Chinês fosse menos sem vergonha, não fizesse isso. E aí a gente fica assim, e a gente perde muita energia e muito tempo com isso. Deus sempre tem uma provisão. E para mim é muito interessante a história de José, porque José foi capaz de interpretar um sonho dentro de uma prisão. Ou seja, ele não estava ali. Deus, que injustiça. Deus, por que tu me deixou isso? Fulano e tal, amargurado com fulano disso, se culpando de todas as decisões erradas. Eu devia ter tratado melhor meus irmãos, daí eles não tinham me jogado nesse poço. E Deus... Não. Ele vivia o presente. Essa é a importância de a gente andar em perdão, andar
sondar o nosso coração para não deixar nada acumular o nosso coração, tipo com remorso, amargura, mágoa com pessoas, com situações. Então a gente anda em paz. Esse é o dia que o Senhor fez, porque nessa condição, e tenta imaginar José. José estava preso e ele teve a revelação de Deus e ele pôde agir, não todo magoado com a situação. Ele foi uma bênção naquela hora, preso. Entende? Então, a nossa situação pode estar um caos. Não é isso que dita nada. É a nossa capacidade de não deixar as circunstâncias tirarem o nosso bom humor, a nossa boa fé, a nosso coração de fé e de confiança em Deus, porque para que possamos ouvir a voz de Deus numa situação como essa. Porque, meus irmãos, a coisa mais importante é ouvir a voz de Deus nessa hora, porque a gente sabe que Deus vai nos guardar e Deus vai nos conduzir. Então é importante, o que eu creio que é importante, o coração de José estava preparado, mas ele sabia o seguinte, não adianta enrolar, ou dar uma de avestruz, botar a cabeça no solo e dizer nada está acontecendo. Não, Deus falou para ele 7 anos de fome gravíssima vai vir sobre a terra. Mas Deus, 7 anos gravíssimos. Então, o que é o meu interesse com vocês? É tentar posicionar o que está acontecendo. Isso é o que está acontecendo, está diante de nós. Isso é o que está diante de nós. A gente não nega a realidade. Está diante de nós uma realidade séria, importante. Algumas coisas precisam acontecer. Deus possa intervir, é hora da igreja estar orando, é hora de ver Deus se mover, mas a realidade está diante de nós. O nosso coração tem que estar puro para o quê? Porque nessa situação, Deus vai falar conosco e Deus tem provisão para cada um de nós. Amém? Então, ao eu falar o que eu estou falando, não é para pintar um quadro horrível, é para vocês entenderem. Isso é o que está diante de nós. Quanto mais rápido nós entendemos isso, mais rápido nós nos ajustamos, mais rápido nós tomamos decisões apropriadas. A gente não toma decisão assim, tomara que amanhã vai dar certo, daí amanhã, quando der, eu resolvo isso aí. Não, não, não. A gente tem que dizer assim, Deus, o que tu está fazendo? O que eu preciso fazer hoje? Então, a minha postura nessa hora sempre vai ser assim, eu sempre vou olhar para frente. Deus, ok, está aí, está diante de nós, o que tu quer que eu faça? Qual é a estratégia? Porque ele é um grande Deus, ele é um bom Pai, e tudo que é bom vem dele. Então, a gente anda perto dele e vê o que ele tem a fazer. Então, esse é o espírito, amém? Então, nessa situação, o que acontece? Soma o preço do petróleo, o que está acontecendo no mercado imobiliário, as empresas paradas, tudo está gerando uma certa tensão no mundo todo sobre o que vai acontecer. Então, um dado que eu vi agora recentemente é que o pessoal que tinha viagem de avião marcada, as empresas de avião, imagina aquele monte de avião. O custo que é ter uma empresa de avião, estão no solo, parado. Estão parados, ninguém voa. O custo disso é enorme. E mais, aí eu vi um detalhe assim, que diz que o valor assim, daquelas pessoas que tinham viagem marcada e foram obrigadas a cancelar, e os governos disseram, os PROCONs da vida disseram assim, vocês vão ter que repor isso, mas o consumidor não vai pagar. Então, diz que tem bilhões de dólares de passivo, que são aquelas pessoas que já pagaram e que têm o direito de voar. Então, além do tamanho da bronca, eles têm um passivo que eles têm que fazer as pessoas voarem ou pagarem de volta. Então, aí o que acontece, meus amigos? As pessoas não pagam as contas, os donos de negócio não pagam suas dívidas, os donos aqueles que alugam propriedades não recebem seus aluguéis, onde estoura isso? Onde estoura isso? Uma grande área, um grande lugar que estoura isso são os bancos. Okay? Porque os bancos são os intermediários, né, da economia. O sistema financeiro, na teoria, ele foi feito para pegar o dinheiro dos poupadores, daqueles que têm sobra, e entregar para aqueles que estão trabalhando. Tirar dos poupadores e entregar para aqueles que têm negócio. Então, o que acontece? Eles têm um papel importantíssimo, eles estão dentro do jogo. Aí.
Só que como nós vimos na vez passada, uma pequena recapitalização, quando a gente põe dinheiro no banco, legalmente esse dinheiro é do banco, ok? Ele tem direito, e esse é um dos grandes problemas que nós vimos, é que os bancos receberam dos governos, por isso é um pouco de história, aí tem que estudar um pouco depois, mas na prática, o resumido é isso. Os governantes delegaram para as instituições financeiras a capacidade de fomentar a economia e criar dinheiro em cima de dívida, ok? E quem tem o poder de fazer isso, normalmente são aqueles que, quem tem o dinheiro na mão, dita a política, os rumos e as regras. Então, essa é a razão porque muito do que acontece hoje está na mão dos bancos, porque eles têm o poder de botar dinheiro onde eles querem. E a gente viu que 8% só, um número assim de grandeza, uma parte só desse valor é dado para as empresas prosperarem, andar. O resto tudo é especulação, é estimular algumas bolhas, né, para ganhar dinheiro, porque quem tem dinheiro quer ganhar mais dinheiro. Então, a realidade é que nós temos esse sistema financeiro que começa a sentir. Então, eu falei de grandes petroleiros, ou as empresas de petróleo do mundo, nós temos os grandes bancos, ok? Nós temos o mercado imobiliário, nós temos os governos tentando fomentar, nós temos as empresas aéreas. Então, o que acontece nessa hora? Os governos vão lá e temos que botar dinheiro na economia. Por quê? Temos que cobrir esse dinheiro que sumiu. As pessoas não estão pagando as dívidas, está faltando dinheiro, temos que botar dinheiro. E o que acontece? Os governos, então, entram em cena. Aí começa a dar dinheiro lá para Gol, dar dinheiro para TAM, dar dinheiro para isso, dar dinheiro para... E o interessante que acontece é o seguinte, que quem é que decide isso, para onde vai esse dinheiro? E aí já começa a haver um outro problema. Eu vi uma pessoa lá nos Estados Unidos reclamando, dizendo assim, por que o Walmart está aberto e pode vender camiseta e a minha loja que vende camiseta tem que estar fechada? Por quê? Qual é essa injustiça? Porque, mas o Walmart tem uma rede grande, ele vende também material de higiene e comida. Mas... Então, o que acontece? Algumas injustiças começam a aparecer e o povo começa a ficar nervoso. Então, olha o que tem de potencial. A economia não abre, as dívidas aumentam, os bancos começam vamos dizer, os bancos têm as contas partidas das operações que eles fazem. Eles começam a não conseguir dar conta. Os governos entram em cena, eu vou cobrir isso aí. É que nem o pai, né? Os filhos gastaram demais, não souberam fazer, aí entra o pai. O pai vai dizer assim, deixa que eu cubro tudo vocês aí. Cobrir a dívida de todo mundo, vou ajudar. Só que o problema é que o pai não tem dinheiro. Ok? O pai, ele vive de dívida também. Ele vai se endividar nas alturas para cobrir a dívida de um e de outro. Então, o sistema todo é em cima de dívida. E esse é o ponto que a gente tem que entender. O sistema todo é montado, é que nem uma casinha de cartas, né? Frágil ao extremo. Que ele só funciona. E aí, meus irmãos, vocês vão ouvir uma coisa interessante, que um dos termos que se fala sobre o sistema financeiro é que o sistema financeiro também é um esquema de pirâmide, que todos os governantes falam mal e cancelam, mas eles fazem isso. O sistema financeiro é um esquema de pirâmide. Tu empresta para um, empresta para outro, enquanto um vai ganhando, os outros estão ganhando. O sistema hoje financeiro é um baita de um esquema furado de pirâmide e a lei, quando a gente começa a estudar um pouco, tu começa a ver assim, quer dizer que nós, como fazendo pirâmide, não podemos, vocês podem. É isso, é exatamente isso que está acontecendo. Por quê? Porque os governantes falam assim, eles delegaram para os banqueiros, e os banqueiros entendem dessas coisas, eles sabem melhor, você pode confiar nele. E os governos e as moedas funcionam em cima de confiança só. Então, por exemplo, por que ainda você vê o dólar subindo? O dólar está a 5,33 hoje. Alguns dizem que vai a 6, 6 e pouco. Por quê? Porque as pessoas têm mais confiança nos Estados Unidos do que no Brasil. No fundo é isso.
Aí você olha a economia brasileira, olha a economia americana e diz assim, o Brasil é um exportador de petróleo, de commodities, tarará, ninguém está comprando, então as contas do Brasil vai ficar complicada e ninguém vai querer ter real na mão, eu quero ter dólar na mão. Certo? Dá para entender? Essa é a lógica, eu quero ter dólar. Por isso que o dólar ainda porque os Estados Unidos ainda é o guardião ainda do capitalismo. Eles ainda são, eles têm uma economia pujante, eles têm músculos ainda. Só que o que acontece? O que acontece é que mesmo o dólar começa a ser questionado numa situação como essa. Então, as pessoas começam a pensar assim, está na hora de a gente avaliar outras alternativas. Então, tinha uma época que cada dólar ou cada moeda ou cada dinheiro que você circulava tinha depositado um punhado de ouro no banco lá. Então, se, por exemplo, você tivesse dinheiro... e aí, por que as pessoas tinham confiança? Porque não era em cima de palavra das pessoas, era em cima de algo de valor, ok? Então, o sistema financeiro até 1970 tinha um lastro, ok? Ou seja, se você quisesse ir no banco e dizer assim, eu quero minha parte em ouro do que eu tenho, tu ia lá, trocava as tuas moedas e tinha a tua porção de ouro. E por que ouro? Ok. Por que ouro? Por que a gente fala sobre isso? Por que ouro é importante? Porque ouro não depende da confiança de alguém, não depende de um governo, não depende, é algo que ao longo da história tem as características de dinheiro. Por exemplo, você não encontra ouro em qualquer lugar né? Ouro é raro, é escasso, ele tem um valor por causa disso. Se ouro desce em árvore no teu quintal, tipo assim, vamos fazer, abacate é a moeda de troca agora, certo? Então é o seguinte, todo mundo planta abacate, 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 daí chega uma hora e diz assim, ninguém quer abacate, qualquer um compra abacate, eu planto abacate no meu quintal. Por que o ouro tem valor? Porque ele tem esse senso de escassez, assim, ele é um negócio precioso. Então, a produção dele não é assim qualquer um tem, ele tem uma lógica de produção, então ele dá esse senso de valor, é aceito como uma moeda de troca. Então, o que acontece? As pessoas estão questionando de novo o sistema financeiro porque ele é frágil, ele não tem condições de durar porque ele é feito em cima de dívida, entendeu? E aí o que acontece? Você estimula a dívida, estimula a dívida, estimula a dívida, só que um dos pontos que o mundo todo está chegando é a capacidade de endividamento das pessoas está no limite. Então, quando você chega no banco e as pessoas dizem assim para ti assim, olha, o teu limite de crédito no teu cartão é tanto. O que eles estão querendo dizer? Não vamos dar mais dinheiro para ti, porque é isso que eu acho que no máximo tu consegue pagar. Porque mais que isso, nós vamos perder dinheiro. Então, o que acontece? Todo mundo está chegando nesse ponto. Os indivíduos, os pais de família, as empresas, os bancos, os governos estão nos seus limites. Então, o que faz aí nessa hora? Nessa hora precisa mudar tudo. Então, esse é um pouco do que pode acontecer diante de nós, é mudar algumas regras no sistema financeiro, né? Algumas coisas vão mudar. E é interessante que é por isso que essas alternativas começam a aparecer. E por que eu vejo que é importante isso mesmo? Porque a gente fala duas coisas na Bíblia que eu creio que são atuais para nós hoje. Deuteronômio 8 diz assim, Deus vai nos dar poder para gerar riqueza, ok? Deuteronômio 8. Deus diz, lembra que quando vocês prosperarem, lembra que sou eu que estou dando a capacidade para vocês gerarem riqueza para estabelecer minha aliança. E a outra ponta que ele fala em Deuteronômio, que é fruto da bênção dele, é que nós vamos emprestar para muita gente e não tomar emprestado. Então, o que acontece? Nós estamos diante de nós com essa ideia, assim, o que é importante nessa hora? Gerar riqueza, não ter dívida e gerar riqueza. E quando eu falo gerar riqueza, não é gerar dinheiro, não é ter dinheiro no banco. Por quê? Esse sistema, do jeito que se criou, o dinheiro que a gente tem na mão não vale nada, né? Vamos dizer assim, vamos pensar da seguinte maneira, praticamente, se você tem 1.000
reais. Aí você diz assim, eu vou botar dentro de uma caixa R$1.000, vou guardar no envelope, vou botar, enterrar na terra, porque daqui 10 anos eu quero dar para o meu filhinho como um presente o meu netinho vai ser um presente do vovô para ele que vai estar recém começando a vida. A questão é que hoje, com R$1.000, você compra uma coisa, daqui 10 anos, os teus R$1.000 talvez nem existam e talvez você vai comprar não sei o quê, né? Uma coisa prática que me chamou a atenção, eu fui no super esses dias, eu fiquei chocado que tem manteiga a R$10, tablete de manteiga a R$10. Claro que tem manteiga de 7, tem manteiga de 8, depende do super, eu não estou querendo... Mas já tem manteiga de R$10, tem uma de 18, que é uma importada, R$18. Tá. Pensa, eu fiquei com esse número, R$10. Uma manteiga, R$10. Há pouco tempo atrás, que eu lembre, eu comprava manteiga a R$3. Quantos lembram? R$13 a gente comprava o tablete de manteiga. O que isso significa? Significa que o nosso dinheiro não vale nada. Essa é a realidade. Essa é a fragilidade do que nós temos. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre gerar riqueza, tá? Gerar riqueza. Você quer o quê? Gerar algo que você possa poupar. Então, as pessoas dizem assim, é importante poupar, meu irmão. 3 meses, né? Vamos poupar. Então, esse é um conceito que é totalmente não estimulado hoje em dia. O objetivo é ninguém poupar. Então, se você é uma pessoa que diz assim, eu quero olhar para o futuro, eu quero ter um pouquinho de reserva, você olha e diz assim, o que eu faço? Eu vou ficar com dinheiro embaixo do colchão por 10 anos? Se hoje eu compro 10 manteigas, com esse dinheiro eu vou comprar 2 manteigas. Aí sabe o que a pessoa pensa? Eu não vou poupar, eu vou gastar agora. Depois eu vou ver o que vai acontecer. Então, nós estamos vivendo, somos rodeados por um sistema que estimula você a gastar e não poupar. Só que o que a gente vê? No caso da crise de José no Egito, Deus diz para ele, eu vou dar um tempo de fartura para vocês. E ele diz assim, mas o objetivo disso é para que vocês... 1/5 da produção foi a estratégia que Deus deu. 1/5 da produção eles vão guardar. Então, imagina, 1/5 da produção toda guarda. Meu ponto é assim, imagina a gente, né? Uma fartura, uma venda que a gente fez. Imagina o primeiro salário, uma venda que a gente fez, ganhou um monte. Eu falei assim, poupar. O mês que vem eu vou ganhar bastante de novo. Poupar. E aí não tem nada. Onde é que eu vou botar? Vou botar em quê? Vou botar em renda fixa, dar para os bancos? O que eu faço? Comprar dólar? Você acaba gastando. E não só gastando o que ganhou, como é estimulado a fazer dívida. E lembra, meus irmãos, uma das coisas que eu queria falar sobre dívida existe uma dívida boa e uma dívida ruim, tá? Dívida ruim é aquela dívida que a gente faz para comprar roupa, comida e telefone e viagem, ok? Dívida boa é aquela que uma empresa diz assim, eu vou produzir, eu tenho um produto, eu preciso para produzir eu vou precisar de capital, vou precisar de um investimento que vai durar 10 anos ou 1 ano que seja. Isso é uma dívida boa, é para produção. Então, dívida uma economia não funciona sem uma capacidade de riqueza para ajudar as pessoas a fazer seus negócios. Então, é diferente. Então, eu estou falando, o que hoje nós estamos vendo, e como eu disse na semana passada, é que 8% só, vamos dizer esse número, ao redor de 10% do que os bancos administram, eles jogam para a economia. O resto tudo é para consumo. Esse é o estrago que nós estamos vendo. Nós estamos vendo esse estrago. Que um dia a gente vai chegar com aquela conta de cartão de crédito. E, meus irmãos, não se sintam culpados, porque as empresas estão chegando nesse ponto, os indivíduos estão chegando nesse ponto, os negócios, as nações estão chegando nesse ponto. Então, quando a gente diz assim, coitado de mim, eu gasto mais, eu sou descontrolado, os políticos são descontrolados, eles são os mais descontrolados, porque eles torram e passam a conta para nós depois.
Então, não se sinta assim como você é um coitado nesse mundo, porque nós somos o sistema todo que nós vivemos, ele força você numa direção e é difícil, e é aí que eu entro, é difícil alguém ter a revelação e a palavra de Deus e a sabedoria e a disciplina de dizer, eu não vou entrar nessa jogada aí. Tudo que o homem faz, o sistema faz é do mal. A Bíblia fala assim, ou vocês vão servir às riquezas, ou servir a Deus ou às riquezas. Então, o que acontece? É difícil alguém entrar em cena como José e dizer assim, não, vamos parar com esse negócio aqui. 1/5 de tudo que a gente vai guardar. Agora, pensa bem, você vai guardar comida por 7 anos? Imagina a estrutura que você tem que ter, os silos, né? Mas a realidade é que, imagina guardar comida para 7 anos. O nível de investimento, sacrifício, estrutura, o que eles construíram foi enorme. Então, o que acontece? Ele tem esse aspecto de você troca, e essa é a realidade, você troca consumo, você troca facilidades imediatas pela alegria e pela liberdade, pela bênção de ter segurança no futuro. E essa troca nós temos dificuldade de fazer. Nós não olhamos lá na frente. Nós temos essa ideia assim, depois vai dar certo, depois a gente vai resolver. Então, eu acho que uma das coisas importantes nessa hora é isso, essa mentalidade nossa precisa ser ajustada. E aí, o que acontece? O ponto é isso. Nós precisamos achar algo que faça voltar você a ser estimulado a guardar de novo. Então, por que as pessoas não poupam? Porque eles não sabem onde pôr. Então, hoje em dia, as pessoas já estão... Sempre houve isso, mas quando tem uma crise dessa, uma crise mundial como essa, as pessoas voltam a pensar, a gente devia ter ouro em casa, a gente devia fazer isso. Você começa a repensar certas coisas. E é onde entra, então, é onde entra as moedas digitais, que foram uma invenção, algo que surgiu há uns 10 ou 11 anos atrás, que tem a função e o objetivo dessa moeda, não é essa brincadeira de especulação, é jogo, não, é para ser algo como um padrão ouro, usando a tecnologia que a gente tem e as condições equivalentes à do ouro, e algumas até melhores ainda, que é preservar valor, que uma das grandes coisas que falta hoje é tu ter algo que você possa poupar e que preserve valor. Daqui 10 anos você não vai perder valor, você vai ter a mesma, né? Ele não vai ser corroído pela inflação. E uma coisa interessante, só para agora algumas coisas práticas, esse negócio do Bitcoin, por exemplo, eu aqui não estou recomendando nada, isso aqui não é uma recomendação de investimento, eu só estou colocando informação para vocês. O Bitcoin, por exemplo, é algo totalmente oposto, numa hora que é interessante, numa hora que os governos estão emitindo moeda, os bancos estão liberando crédito e botando dinheiro lá, ou seja, estão aumentando a emissão e a produção dessa quantidade de moeda, que só vai diminuir o valor. Então, o que é inflação, meu irmão? Inflação, nada mais, para quem não entende, a inflação é o efeito corrosivo que dá na capacidade de compra do teu dinheiro. Então, antes, com o mesmo dinheiro, tu comprava uma manteiga, hoje tu compra 1/3 da tua manteiga. E aí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos substituindo o consumo porque a nossa moeda não está conseguindo comprar e a gente está achando que isso é normal. Não, nós estamos sendo comidos pela inflação, dessa coisa descontrolada de pessoal, dívida e dos governos fazendo o que estão fazendo. Então, o momento atual mostrou que isso aí não pode continuar assim, alguma coisa tem que acontecer. Então, as pessoas começam a valorizar um pouco mais essa ideia, eu preciso ter alguma coisa onde que preserve... Primeiro, nós precisamos mudar a nossa mentalidade de consumo. A gente precisa pedir a graça de Deus para tentar sair dessa lógica que o mundo vai. Nós precisamos, é uma das coisas. Ter uma estratégia de lidar com dívida e sair disso. E a outra coisa, que é o ponto que eu estava mencionando para os irmãos, Deus quer nos abençoar para gerar riqueza, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar fora essa riqueza? Mas acho que nós precisamos saber, como José fez, saber guardar, tem instrumentos que dê para guardar. Então, a figura do ouro é uma figura que surge de novo, né? Algumas moedas ainda são
As pessoas falam da prata, paládio é um outro. São algumas coisas raras, importantes, que as pessoas enxergam que daqui 10 anos, daqui 15 anos, 20 anos, passa tudo o que acontecer, ainda vai preservar seu valor. Eu citei um dado na última conversa nossa, que as pessoas... Eu vi um estudo, uma pessoa fez, que ele trabalha com ouro, ele diz assim, que um bom terno hoje custa a mesma quantidade de ouro que uma boa roupa na época de Jesus ou na história, bem feita. Cada um usa coisa diferente, mas dava para comprar com a mesma quantidade de ouro a mesmo produto. O que é isso? Que nós gostaríamos de, com 10 reais, comprar uma manteiga hoje, mas daqui 20 anos, os mesmos 10 reais, eu queria poder comprar a mesma manteiga. É isso que todo mundo quer. Só que isso não existe. Nós estamos vendo, vai no supermercado, vai e nós vamos ver. É uma corrosão e parece que está aumentando isso. E como diz, né? E o salário não acompanha. Porque as pessoas dizem assim, eu não tenho condições de repor a inflação. O que é isso? Repor aumento. Por que a gente tem que estar sempre ganhando aumento? Porque está sempre corroendo do outro lado. Então, é um jogo que não tem fim. E quem domina esse jogo, que são os bancos e os governos, eles decidem quem repõe. Então, ele vai dizer assim, eu vou te dar, para quem ganha salário mínimo, vai ganhar um presente do governo de 10% de aumento. Só que a inflação foi 20%, mas e aí todo mundo diz que, como ninguém entende, fala assim, pá, que benção, o governo nos deu 10%. Só que os bônus, tem uma notícia aí, por exemplo, que surgiu, que a Disney está demitindo 100 mil pessoas. Isso é um negócio assim louco. 100 mil pessoas. Porque não tem condições de pagar esse conglomerado dele. Só que eles não estão mexendo nos bônus dos executivos, que vai ser 1,5 bilhão. E dizem que o bônus dos executivos daria para pagar 3 meses de salário de 100 mil pessoas. Então, existe uma injustiça, uma falta, uma distribuição errada. Por quê? Porque quem controla a emissão de dinheiro, claro, vai resolver o seu problema primeiro e depois. Então, o que acontece? Uma das coisas que, num cenário de crise como nós estamos vendo, pode acontecer, é que o povo começa a ficar bravo. Essa é uma das coisas. O povo começa a ficar assim, ó, eu não vou engolir esse negócio mais. E é por isso que as pessoas vão para a rua, abre essa coisa, as pessoas começam a ficar... Então, uma das coisas que pode acontecer é a gente ver essas coisas acontecendo no mundo. Uma certa perturbação. E aí, o que os governos vão fazer? Os governos não querem poder... tem que controlar isso aí, senão descamba tudo. Então, o que acontece? O que pode acontecer numa hora dessa? Que se os governantes olharem para a situação e começarem a ajudar a Gol, a TAM, a Petrobras, o Banco Itaú, diz que tem a empresa que ela era Virgin, de um bilionário ele voa, quer fazer voo para a Lua, o cara é um bilionário. Ele está pedindo ajuda para o governo. Então, o que acontece? Se o povo souber que os governos estão ajudando os grandão e não ajudando a população, que não está deixando as pessoas trabalharem, e ainda assim está dando uma merreca para cada um, e está ajudando os negócios para não perder, porque eles estão dizendo assim, mas não podemos parar, a economia não pode parar, o povo chega uma hora que não gosta, não vai gostar. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que orar para Deus operar rapidamente nesse processo, para não deixar chegar num momento um pouco tenso. O que os governantes... O que existe uma linha de governantes que vai dizer assim, que eles não vão deixar isso acontecer e aí eles vão ajudar um pouco mais o povo dessa vez. Então, o que vai acontecer? É bem provável que nós vamos ver alguns bancos se afrouxarem das pernas e os governos não ajudarem esses bancos. Isso pode acontecer. E aí, uma das linhas que pode acontecer, estou dando dados, tá? Ideias, coisas que surgem. Aí o que vai acontecer? Os governos vão entrar em cena e fazer o que está acontecendo hoje. Você faz um aplicativo
e daí você desce lá de um governo oficial, do banco oficial, lá da Caixa, e sai do governo direto para você e vai começar a tirar os intermediários, que são os que vão, né? E vai assumir. Então, o que pode acontecer? E sabe o que é isso, meus irmãos? Esse dinheiro que você pega no teu celular, que faz assim, tec, 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 põe o CPF e aparece R$600, isso se chama uma moeda digital. É isso. Qual é a diferença? Você não viu o dinheiro, certo? Alguém viu o dinheiro? Não, está lá, ó. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, você pega esse celular, vai ter um botão que nós vamos desenvolver agora, você vai no super e só passa isso aqui e já bate de saldo e já compra o teu pão e a padaria e todo mundo vai fazer. E aí você vai ver assim, ó, a ideia, o que pode acontecer é não ter mais dinheiro, é tudo digital. Então você pega de um lado, vai para o outro, está tudo pronto para isso. Hoje todo mundo tem um celular, basicamente todo mundo tem um smartphone. Se não tiver, o governo vai dar de presente. Põe um celular na mão de todo mundo. O que você faz? Tira um pouco de lado a intermediação dos bancos, os governos assumem o governo. E é o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo algumas coisas que podem acontecer, tipo assim, um certo controle maior dos governos. Eles vão dar uma mesada para os cidadãos se você se comportar. Então, você se comporta direitinho, você não vai na igreja porque tem um amontoado grande lá. Se você for, nós não vamos dar os 600 pila para você. Então, existe sim esse receio, essa nuvem assim pairando sobre esses momentos de um controle maior. Claro que existe. Tipo assim, olha, a gente tem teu CPF, a gente sabe, está tudo interligado, entendeu? Então, aí controla o vai e volta, quem faz, quem não faz. Então, são momentos interessantes que nós estamos vivendo, no mínimo, né, meus irmãos? No mínimo, momentos interessantes. Então, o que pode acontecer? Cria uma certa instabilidade, a gente pode acontecer de ver alguns bancos se fragilizando, o governo entra em cena, e aí os governos vão começar a cuidar dos seus cidadãos, ok? Então, cada um vai cuidar do seu lado. E aí, o que existe? Isso aí é 2 passos, ou um passo para criar uma moeda digital. Então, cada governo, hoje existe, os bancos centrais dos governos, tem o seu setor, departamento, que está estudando essa emissão de uma moeda digital. Entendeu? Então, assim como você pode ter, por exemplo, assim, eu tenho, vamos dizer que o banco que você tem uma conta, tem um depósito de R$1.000. Esse banco, por causa de tudo que aconteceu na economia, ele não consegue atender a demanda, porque os outros que deviam para ele não pagam as contas, ele não sabe o que fazer, e é isso aqui que acontece. O Banco Central, ou o governo, vai chegar e dizer assim, quanto tu tem lá no banco XYZ? Tanto? R$1.000. Então, eu vou criar esse celular que tu tem aí na tua conta, eu vou dizer assim, eu vou te dar uma moeda brasileirinha. Você vai ter 1.000 brasileirinhas, que é a moeda digital do Banco Central, que você agora esquece que vai valer igualzinho o teu lá. E o que você descarta os bancos e eles começam a ter uma linha direta, uma moeda digital deles, que eles podem controlar melhor o fluxo de... Não fica na mão dos bancos. É bem possível que eles comecem a trazer de volta. Isso é uma ideia que pode acontecer. Mas, tipo assim, são coisas, são cenários que estão diante de nós e pode ser assim, mas isso aí vai voltar tudo normal, que era. Só que, como eu disse para vocês, olhando o que nós estamos vendo, alguma coisa vai ter que ser ajustada. E dia a dia nós estamos vendo o caminho indo nessa direção. Né? Tá indo. Esse esquema aí que o pessoal fez de R$600 para cada um e está funcionando pelo jeito, o pessoal está pegando lá. Ó. O único problema é que tem esse negócio do CPF, mas eles estão fazendo rapidinho. CPF para todo mundo, conta lá. A Caixa Econômica está assumindo. E, no fundo, quem é a Caixa Econômica, esses bancos? São bancos do governo. Então, os de fora vão ficar de fora. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. E aí, num cenário como esse, o que o Bitcoin entra? Por que essa moeda é tão falada e amada e odiada ao mesmo tempo? Porque esse Bitcoin é uma moeda digital que tem 11 anos de vida, que é aceito, já tem um mercado funcionando e não tem nenhum governo por trás. Essa é a única diferença.
por que o Bitcoin é interessante? Porque qual é a diferença do real? O real, você pode criar real. Pensa assim, meus irmãos. Você abre uma conta no banco XYZ, tá? Que você nunca teve. Você abriu lá, tá. Estamos abrindo conta para estudantes. E todo mundo faz promoção para isso, né? E aí nós vamos te dar R$1.000 de crédito já. Já na largada, você não precisa nem comprovar a renda, nada, R$1.000. O que é isso? Você botou R$1.000 no mercado. Uma dívida, você botou no mercado. Não tem nenhuma contrapartida. Você botou R$1.000 no mercado. Alguém vai pegar esses R$1.000 e vai comprar pão. A economia gira em cima de dívida. Então, o que acontece? Por que ela gira em cima de dívida? Dívida é que ela perde o valor ao longo da história. O que o Bitcoin faz? Uma das regras. Na semana passada, eu falei, isso aqui, outra coisa que eu queria deixar, eu não estou promovendo Bitcoin, eu estou colocando informações para vocês do que está acontecendo. Isso é o que está acontecendo. Então, o que acontece com o Bitcoin? O Bitcoin só existe 21 milhões de Bitcoins no mundo e nunca mais vai ter mais que isso. Não tem mais. É 21 milhões de Bitcoins. Ou seja, uma das características de uma moeda ou de uma moeda estável que preserva valor, que tarará, é a capacidade que ela tem de não ser inflacionária nesses termos dessa loucura que estão fazendo. Hoje nós estamos vendo esse lado se expondo. Governos emitindo dinheiro à vontade e, por outro lado, você tem um Bitcoin que é o seguinte, não vai. O que tem é o que tem. Quem tiver, tem. Quem não tiver, não tem. E essa é a razão porque a tendência no longo prazo é isso crescer, porque a demanda por uma moeda como essa é muito grande. O que acontece? Algumas pessoas dizem que todo mundo o Bitcoin vai substituir tudo. Não sei se isso vai ser, mas que vai ser algo importante, que vai ter a sua função no mundo, com certeza vai ter. Por quê? Ele tem essa capacidade de preservar valor. Então, uma das coisas que se quer, exatamente porque ele não pode ser aumentado a quantidade dele, o que ele tem é o que ele tem, e ele depende de oferta e procura, ele passa a ser uma grande alternativa para preservar valor, para guardar aquela poupança que eu falei para vocês. Eu vou guardar X e a tendência de que daqui 20 anos esse X ser bom é grande. Então, onde entra esses negócios como ouro, Bitcoin, certas coisas como essa, é a carência que hoje o mercado tem por algo que você possa poupar e guardar e preservar valor. Daqui, só para vocês terem uma ideia, os governos estão emitindo dinheiro os borbotões. Nós falamos dos trilhões, lembra semana passada? Trilhões. Em maio agora, vamos ver como funciona o Bitcoin. Ele está sendo... existe essa figura dos mineradores, são aqueles que processam as transações e eles ganham cada vez que eles processam uma operação, eles geram um Bitcoin. Então, é assim que está sendo criado os Bitcoins, até chegar os 21 milhões. Nós devemos estar nos seus 17, 18, 19 milhões já emitidos, falta pouco para ser gerados. O que acontece? Ao invés de aumentar a emissão desse Bitcoin, acontece os halving, que chama. Ou seja, em maio, hoje, só para ter uma ideia, o processamento do Bitcoin, a cada 10 minutos, se cria 12,5 Bitcoins, a cada 10 minutos, em função das transações que são feitas. A partir de maio, vai virar 6,25 por cada 10 minutos. Ou seja, vai diminuir a emissão. Ou seja, está indo totalmente no oposto do que está indo os governos, que estão emitindo dinheiro adoidado, e esse aqui está indo até não emitir mais, e aí ficou os 21, e quem tem, quem não tem, não tem. Claro que o que vai acontecer? Essa moeda só tem valor se tu puder transacionar. Então, eu quero comprar alguma coisa, eu vou trocar. Então, existe um puxa para o outro. Então, não é que... Mas é um fator limitador que faz com que ele possa ter essa característica de ser
de guardar valor. Outra característica que ele tem, que eu falei semana passada, é a única coisa, o único bem que é inconfiscável, que é um dos grandes apelos para esse negócio do Bitcoin, ele é inconfiscável. Então, lembra que eu falei como é que funciona? Você põe o dinheiro no banco, legalmente o dinheiro é dele. Tanto é verdade, o plano cruzado mostra isso. Você só pode usar 50 mil do teu dinheiro lá naquela época. Ou seja, não, mas esse dinheiro é meu. Não, a partir de agora não é mais. Ele vai ser usado para um bem comum, para ajudar na recuperação do país. Então, você não pode usar o teu dinheiro. Não, mas ele é meu. Eu usei o suor do meu rosto. Eu vendi um carro, comprei e agora... lamento. Imagina a pessoa que vendeu o carro no dia anterior, por não sei quanto, e aí o dinheiro ficou trancado. Ele ficou sem carro e sem o dinheiro. Ah, mas isso não é justo. Ele vai dizer assim, é para o bem comum, é para o bem de todos. E o que acontece? Essas informações, então, que vocês viram hoje e da outra vez, é o quê? Para vocês guardarem, meditarem. Então, eu vou concluir dizendo o que eu tinha dito. Algumas pessoas me disseram, como é que eu aprendo, como é que eu vou... Meus irmãos, como eu vou dizer como eu sempre faço para tudo. Ouve a voz do Espírito. Se nessa conversa o Espírito Santo de Deus te falou assim, Pacha, eu tenho que cuidar mais disso aqui, e na minha situação eu preciso parar de consumir do jeito que eu consumo, eu tenho que ser mais sábio e guardar um pouco, faz isso. E aí o que acontece? Direciona a tua energia a fazer isso só. Não te preocupa com o Bitcoin, com isso. Faz o que Deus está pedindo, porque é um passo de cada vez. Porque não adianta atacar uma ponta e não atacar outra. O Espírito Santo vai te orientar. Então, quando eu falo em termos de material para estudar, o que eu diria? Vê o que o Espírito Santo está falando contigo na tua realidade e dizer assim, eu acho que eu vou nessa direção. A gente tem que começar a pensar um pouco mais longo prazo. Eu diria para você, Deus vai dar dois tipos de sabedoria para nós nessa hora. Para lidar com os problemas que nós já estamos lidando e para navegar, se preparar para os que vão aparecer. São duas coisas. Uma coisa é lidar com o momento presente, com o sistema atual que você tem que administrar, como fazer, e o outro é, junto com isso, já implementando algumas coisas ali para frente. Amém?